É o que eu até hoje, eu tenho meu credenciário lá do Master, volta e meia eu pego e mexo nele para ver o que eu ainda tenho daquelas crenças. Algumas já foram extintas, outras estão lá ainda. Deixa eu falar uma outra coisa, falou em credenciário, eu tenho uma outra coisa. Eu tenho um sonhário. Sonhar, boa, cara. E desse nome, sonhário. Tá lá no bloquinho, eu sou mal objetivado, com vários sonhos que eu vou colocando ali, tudo mais que eu quero alcançar, metas, objetivos e tudo mais. Pô, é bem legal. Deixa eu... Não, tá sempre comigo, geralmente. Crença é o estado psicológico em que o indivíduo detém uma proposição ou premissa para a verdade, ou ainda uma opinião formada ou convicção. Isso eu peguei isso, vamos buscar exatamente o que é uma crença. Para nós, crença vai ser isso. Nós não estamos falando de crença, as crenças que existem no ditado popular, mas crença interna, né? Tudo que a gente vai transformando. Com isso, as crenças são ideias e percepções que a pessoa considera por ela absoluta e verdadeiras. As crenças são formadas a partir da visão que uma pessoa tem de si e do mundo. E através das nossas crenças que olhamos para todas as situações de nossa vida. As crenças elas dão base para toda a nossa vida. A roupa que nós compramos, o carro que nós escolhemos, a cor que nós gostamos, tudo são crenças que nós vamos adquirindo com o passar do tempo. E nós vamos colocando essa bagagem de vida. Elas são originam de muitas fontes. Como, por exemplo, nossa educação, através do exemplo de pessoas importantes em nossas vidas, traumas passados, experiências repetidas e também pela cultura onde vivemos e trabalhamos. À medida que vamos estabelecendo nossas crenças, também adquirimos diferentes níveis de pensamentos que poderão reforçar as crenças que originam. Ou seja, conforme a gente vai dar nosso tipo de vida, nosso trabalho, tudo, nós podemos reforçar as crenças que nós temos, sendo positivas ou negativas. Eu falo rápido pra caramba, né? Tranquilo pra todo mundo? Em determinadas situações, nossas vivências facilitam a compreensão errôneas e inadequadas de realidade, através de processos falhos, isto é, em erros de pensamento. A partir disso, vamos formando os conceitos inválidos desenvolvendo crenças que chamamos de disfuncionais, ou crenças negativas, impossibilitadoras, incapacitadoras. Então, vai ter desenvolvimento esse tipo de crença. Quando formamos essas crenças, precisamos ficar atentos, pois as mesmas podem formar círculos viciosos na intenção de não quebrar esses pensamentos. Ou seja, elas tendem a repetir-se. Por exemplo, você pode possuir uma crença de fracasso. Provavelmente você não vai se dedicar a uma prova se você tem essa crença. Não vou sair bem, não vou estudar para essa prova. Você está reforçando essa crença cada vez mais. Né? E isso faz com que você não se dedique para essa prova, você fique eficaz nos estudos e vai se reforçando cada vez mais a certeza que você vai passar. Sem esforço, a não melhora na maneira de estudar é praticamente inevitável. Acontece o contrário. Você pode também sair dessa inclinação, estudar, se esforçar e ter grande chance de sucesso na prova. Passe de cada um. Ou seja, você trabalhando suas crenças negativas, você pode transformá-las em positivas também. Mas o grande lance é que tem que acessar isso, né? E nem sempre nós nos damos conta que a crença existe, que aquilo é uma crença. Que o sabotador é a crença, né? A crença negativa ali do teu lado, ela está ali parada, você não consegue, você não faz, você não vai poder. Aí nós não sabemos que ela existe. E tem uma coisa de zona de conforto, né? Eu estou bem aqui. Para que eu vou fazer tal coisa? Estou bem aqui. O exemplo que o Rubem deu mesmo agora há pouco, né? Não posso fazer. Tem alguma coisa que tira daquela zona de conforto. Como é que eu consigo fazer aqui? Isso é um trabalho nosso do coaching. A crença limitante, ela ocorre normalmente a partir de uma generalização de alguma experiência dolorosa. Uma criança que resolveu brincar enquanto está correndo pela rua tropeça em algo que está no chão e cai. A experiência é interpretada pela mente. Uma criança pode ser ensinada a analisar cada situação de sua vida como uma experiência única, e ela pode entender que caiu naquela ocasião, porque não viu o objeto que estava no chão. Daí ela pode sair uma regra generalizante. Preste atenção no trajeto quando estiver correndo. Bom, isso pode acontecer? Pode. Ou então, o que é mais comum, ela pode partir diretamente para uma interpretação generalizada. Eu corri, me machuquei e correr é perigoso, eu não corro mais. A gente faz isso muito na nossa vida, né? Tal coisa, não vou fazer coisa porque não faz bem para a minha vida. Não preciso correr. Torci o pé uma vez na vida, pisei no pé dele, torci, doeu, não vou correr mais. Toda vez que eu corro, vai dar um problema no pé. Nós fazemos isso em todos os aspectos dessas crenças limitantes. Crença limitante é uma coisa, o nome dela é muito forte, é limitante.
ela te limita aquele espaço, ela te restringe aquilo que você está sendo naquele momento. Ela não te deixa você progredir, crescer mais, dar mais de si, né? Traumas são bons exemplos de crenças limitantes graves, que produzem sérias limitações na vida da pessoa. Fobias, medo de nadar, medo de avião, falar em público, subir no elevador. Né? Nossos pais, embora sempre muito bem intencionados, eles também desempenham um papel importante no processo de construção de crenças limitantes. Primeiro de tudo, eles ensinam suas próprias crenças. Em segundo lugar, porque muitas vezes utilizam o medo como recurso didático. O pai reforça a crença dele no filho, né? Ele pega aquilo que aquela crença limitante. Vamos falar dos dois tipos. A crença limitante ele vai reforçar no filho. Ele vai colocar em cima do filho. Não faça uma coisa não é bom. Ele vai fazer um trauma dele muitas vezes. Né? E na formação da criança, né? Aquela velha história dos 0,7, 0,8 anos, o printing é muito forte, né? Estava conversando com o Rubem, comendo sobre isso. Aquela criancinha que fez uma coisa errada, o pai foi lá e falou assim: não, muito feio, feio! O menino, a menina, com 21 anos de idade, vai ter 1,90 m, 1,70 m, meninas lindas, maravilhosas, não se olhando sobre ele falar: ai, não sou bonito. É uma crença que foi colocada lá embaixo. Porque os pais fizeram isso. Não estou dizendo que os pais são boçais, malvados, no meio da história, mas não tem uma bagagem, não sabem lidar isso de uma forma diferente. Né? Enquanto pais, né, cada um com seu filho, você tem muito cuidado com isso. Você acaba repassando para ele muita coisa de sua. Que ele, que é um serzinho novo, que está ali esperando uma esponjinha, vai absorver tudo, positivo ou negativo. Nisso tem uma anedota de criança, né, que o pai judeu com um filho, né, e que ele fala assim: sobe ali, Flaninho, vai lá meu filho, sobe ali, o papai te segura. Ele sobe o degrau da escada, se joga, e o pai pega a criança. Vai, sobe mais um que o pai vai te segurar. Daí a criança ficou confiante, foi lá, se joga e o pai pega a criança. Ele subiu um 5 degraus, sim, vai que o pai te segura. Deixa a criança cair no chão. Viu? Isso é para você aprender a não confiar nas pessoas. Acabou. Não confie em mais ninguém no resto da vida. Casa com uma escola. Tem algumas coisas que são frases muito limitantes que nós usamos, que as pessoas acabam trazendo para a sua vida, por experiência, tá? Por exemplo, as crianças e nós, toda vez escutamos isso. Isso é demais para você. Procure algo que esteja ao seu alcance. Isso é criar uma crença limitante gigantesca na sua pessoa. Quem nasceu para tostão nunca vai chegar a milhão. Ditado popular que é falado por aí afora que vira uma crença negativa. Você não vai conseguir. Gente, acho que todo mundo que já está sala escutou isso alguma vez. Se você não vai conseguir uma coisa, você traz aquilo para a sua vida e de uma forma bem dura, bem difícil, bem rígida. E isso acontece o quê? Você está dizendo, assimilando isso como se fossem verdades absolutas e transforma assim: eu não consigo me organizar, eu nunca vou conseguir alcançar meus objetivos, eu não tenho direito a ter essa conquista, eu não sei como posso resolver esse problema, eu não tenho capacidade de entender isso, eu não consigo, eu não posso, eu não sei. E fora outras horrorosas, né? Dizer, eu não sou capaz, e assim por diante. Isso é uma crença que a gente vai trazendo, todas as limitantes. A crença positiva, ela quase nunca aparece, né? A crença positiva vai quando você tem essa consciência que é uma crença limitante e você consegue transformar. Né? Porque a crença positiva, todo mundo fala, isso é maravilhoso, eu posso, eu consigo, eu faço, sou capaz. Mas essa não nos atrapalha de uma forma, né? Ela está ali para te ajudar para alguma coisa. A limitante não. Se a gente não consegue virar isso, é muito difícil. As mudanças de nossas crenças ocorrem com motivação. Formamos nossa identidade a partir das crenças e valores que orientam a nossa vida. Estamos sempre em busca de mais escolhas e, a partir das modificações que ocorrem em nossas crenças, obtemos mais opções para orientar o nosso comportamento frente a diversas situações. Mesmo com todos os ganhos que podemos obter com nossas crenças limitantes modificadas, observa-se que determinadas pessoas não mudam. São as crenças limitantes negando o desejo de obter mudança. Voltamos ao sabotador. O sistema de crença é muito importante no indivíduo e se ele acredita que pode fazer, que realmente é capaz de fazer, ele faz. E se acredita que não pode, é enviado uma mensagem ao seu inconsciente formando a crença limitante que impede de fazer e desenvolver determinada habilidade. Eu acho que quando nós trabalhamos com coaching, isso tem que ficar muito claro. Porque o nosso coaching, o nosso cliente, ele não enxerga isso. Ele não sabe daquela crença limitante. E que aquilo é o grande empecilho para ele.
Muitas vezes é aquela crença limitante, aquele sabotador que puxou para fora teu subconsciente, trouxe teu subconsciente que, olha, não vai fazer. E é nosso trabalho como coach de chegar e falar assim, mudar isso. Tem várias formas de trabalhar isso. Eu estava discutir com o Rubem, que funcionou muito para mim, que foi fazer o risco-rabisco. Foi bom para mim, foi ótimo. Mas para muitas vezes a pessoa é muito doloroso, porque é muito incisivo. E se a pessoa não tem a manha, ela pode ser muito grosseira, pode perder o cliente. Claro. Mas, todo mundo é practitioner, né? Então, ressignificar essa crença. Dar um novo significado para ela. Essa é uma grande chance de pegar e tirar essa crença limitante e colocar uma crença possibilitadora. Possibilitante que possa permitir alguma coisa a mais. Para não ser tão doloroso. Para a minha experiência com esse cabeça funcionou muito bem. Estou pegando um lembro da crença limitante. Eu lembro da que se criou de lá. Né? E com isso, você cria objetivos, metas diferenciadas. Né? Você consegue chegar e sonhar e atingir um objetivo mais alto. Para de a zona de conforto é quem sair dela, né? O teu coach, se ficar na zona de conforto, não vai fluir. E você só vai sair da zona de conforto que uma crença limitante está impedindo que você ajudar. Muitas vezes é isso que está acontecendo. E é nosso papel como coach tirar isso. Sai dessa zona, evidenciar essa crença limitante e trocar isso, né? Fazer uma ressignificação, eu acho que é um caminho menos doloroso. Doloroso ainda. Ok. Feito? Não, porque 2 minutinhos. Não, beleza. Mas é basicamente isso. Você tem que fazer um condensado de tudo isso, são só 10 minutos, né? E se estender demais, vai ficar meio chato. Né? Eu acho que assim, então assim. Mas é basicamente isso. Tem forma de a gente conseguir trabalhar as crenças limitantes com nossos clientes? Tem, e muitas. Elas podem ser mais suaves, mais sutis, ou não. Eu volto a dizer, para mim o risco-rabisco funcionou muito, mas quem fez o meu risco-rabisco foi o Clube, né? Então eu não posso dizer nada. Entendeu agora? Não, quando eu vi as pessoas, eu fiz o coach 2 vezes, né? Fazendo o mesmo trabalho, a pessoa gritava, não, de novo! Sai comigo e fala, obrigado, e aí eu fui embora. Quando eu fiz. Eu achei demais aquilo. É ressignificar o caminho. É bem interessante, foi uma menina descrevendo como que ela descobriu uma crença que estava no inconsciente dela, ela trouxe à tona e ela pesquisou através do PNL e da terapia cognitiva comportamental uma maneira de dissolver essa crença. Claro, não estamos falando de crenças primárias, né? É uma coisa que é primária, ela não resolveu aquela crença primária, porque ela tem que trabalhar mais naquilo, no mapa dela, mas ela conseguiu uma ferramenta que ajudou ela a melhorar, a se sentir melhor. Né? Então, assim, é interessante que toda crença limitante é silenciosa. A gente falou, ela está no subconsciente. Então, ela se manifesta dessa forma. E essa menina, ela tinha um problema com a frugalidade. Frugalidade? Ela era frugal, assim, meio superficial. Barateira, pechincheira. Ela não gostava de gastar dinheiro. Para ela, quanto mais barato, melhor. E era interessante. Então ela começou a pesquisar isso aí. Pô, eu podia ter essa crença. Eu podia ter essa crença. A gente pega. Mas olha que interessante a vida dela. Ela era uma menina pobre, que morava na China. Ela e a mãe dela, muito pobres. E eles se mudaram para o Canadá. Mas antes de mudar para o Canadá, ela tinha consciência do estado deles, financeiro, social. Toda vez que ela ia comprar algum doce, alguma coisa, ela pegava o docinho mais barato para não dar despesa para a mãe dela, porque ela sabia da necessidade da mãe dela. Eles se mudaram para o Canadá e aconteceu a mesma coisa. Ela sempre pegava a boneca mais barata, o brinquedo mais barato. E ela cresceu assim, entendendo a dificuldade. Só que agora, na fase adulta, ela tem uma crença muito forte, que é a frugalidade. Ou seja, para ela é muito difícil ela adquirir uma coisa melhor de qualidade e pagar mais por isso. É muito difícil. E é uma coisa boba.
frugal, então ela estava contando que ela tinha um PC que estava caindo aos pedaços e o namorado dela levou ela numa loja para comprar um Mac, porque o Mac era muito melhor que o PC, só que custava 2 vezes o valor do PC, mas o Mac era assim, ia ajudar ela muito. E ela descreveu, a projeto é muito bem elucidada, ela descreveu que por mais que ela queria, o corpo dela não respondia. Ela sentia um nó na barriga, um nó na garganta e ela não entendia o que estava acontecendo. Até que ela chegou assim, nossa vida, o que está acontecendo é uma crença que eu tenho, que eu não mereço ter isso aqui. Eu sempre tive as coisas mais baratas, eu sempre não fui por esse caminho, eu não mereço isso aqui. E ela desvendou essa crença e foi muito interessante. Então, olha, os pais, a mãe dela não instituiu crença nenhuma nela, ela não foi culpada, mas ela foi um veículo para que a crença se instituísse lá. Exatamente, então é interessante como ela se forma. Então, a crença era a frugalidade. E seguindo o artigo, eu fiz meio que um fluxograma, um brainstorming aqui. Tá? Então, assim, ó, as crenças limitantes, elas formam um modelo mental, ou seja, é através delas que nos guiamos, não é novidade para ninguém. Elas são concepções, são verdades absolutas de nós mesmos e dos outros, ou seja, do mundo. É como nos enxergamos e como enxergamos as outras pessoas, ou o mundo. Muitas vezes elas são de origem emocionais, psicológicas e são irracionais. Isso é muito interessante. As crenças limitantes são irracionais. São coisas que acontecem, você julga uma situação de forma irracional, você não para pensar, tá, mas é verdade ou não é verdade isso? Né? São verdades absolutas para nós. E elas são adquiridas através de experiências e interações que temos com o mundo. E elas nos impedem de viver livremente, estamos aprisionados naquela crença, né? De seguir os nossos sonhos e principalmente de desenvolver o nosso potencial. É exatamente o que nós estamos falando aqui. É aí que o coaching pega firme, porque o coach procura o coach para chegar em algum lugar. E ele provavelmente vai chegar nesse lugar se ele aprender a desenvolver o potencial dele, né? Então, vamos cortar a crença pela raiz, quando isso é possível. As crenças são adquiridas através das nossas experiências e interações com as pessoas e com o mundo. Principalmente quando crianças, quando não atendemos às expectativas dos pais. Crença primária, botei em inglês ali só para sacanear com vocês. I'm not good enough. Eu não sou bom o suficiente. E geralmente essa crença primária, ela vem lá da infância. Né? E graças a Deus tem o coaching hoje, que nos permite nos dar as ferramentas para que possamos ajudar outras e fazer o self-coaching. Então, essa aqui é uma crença primária, era bem difícil de trabalhar. Um PNL bem feito é bem possível que consiga resolver. Dessa crença primária, ela começa a vazar para outras crenças. E essas outras crenças elas não são primárias, elas são secundárias. E é mais fácil de trabalhar com elas no coaching. Por exemplo, não sou capaz, sou estúpido, não tenho talento. E o coaching consegue lidar mais fácil com isso. Tá? Outras, não sou importante, é muito difícil ganhar dinheiro. Né? É muito difícil ganhar dinheiro, né? Eu não acho. Então, Não é. legal, boa resposta, né? É muito difícil gastar tempo. Você chega assim para o amigo, como a vida é difícil, uma né? relação muito boa do dinheiro. Não mereço, essa Tem uma mereço crença. não sou esperto o suficiente, sou muito jovem, as pessoas não me levam a sério. Começou a piscar a luzinha vermelha aqui, ó. A vermelha da... Um quadradinho no meio, É, tá piscando. da temperatura, sim. É. 2 5. É ela. Deixa só um pouquinho que eu já vou... Tá. Sou muito jovem, as pessoas não me levam a sério. Sou muito velho para começar. Ah, verdade. Para Ah, nessa pra idade pensar. não vamos mudar mais. Aos 30 anos de idade, ou melhor, aos 40, você decide mudar de carreira. Não dá mais, né, tia? Lógico que dá. Passou da idade produtiva. Não. Quem falou? Eu tô falando. É uma criança Mas, pequenininha. Aqui, ó. É muito Não a fácil, minha, é muito fácil as pessoas, é muito fácil Não, mas eu passar uma a maioria- crença minha pra você, certo? Se Muito você está aberto, se você está aberto, exatamente, eu Depende posso muito do teu poder pessoal, Principalmente né? se é uma pessoa mais velha Teu ou poder- alguém que tu poder- tem uma admiração, por exemplo, um pai, uma Exatamente. mãe, uma Exatamente. Dinda, alguém que seja uma âncora. Uma posição de influenciar. Pra ele,
poder pessoal da pessoa é muito... Não tenho sorte, os problemas que me perseguem são péssimo jogador de futebol. Né? São péssimo profissional. Então essas crenças existem, por mais ridículas que elas sonhem aqui, elas existem. E bastante. Acho que todo mundo deve conhecer alguém que se mutila com uma dessas crenças aí. Tá? E é muito importante no coaching, veja bem, a pessoa às vezes conscientemente ela não acredita naquilo, mas o MCRI não vai mentir. Né? Então assim, até não vou falar em vídeo para não botar em frio aí, mas eu estava falando com uma pessoa sobre ganhar dinheiro. É muito difícil ganhar dinheiro. Fiz essa pergunta para você. Você acredita que é difícil ganhar dinheiro? E ela disse assim, não acredito. Sabe? Tipo, não acredito. Consciente, ela não quer acreditar, mas o inconsciente dela mostrou, a cara fechou e mostrou que ela não concordava com aquele statement, né? Que eu não consigo. Aí fomos conversar um pouquinho. Ela sabia o caminho, mas ela não sentia ainda. Não, ela sim, não, ela sabia, ela não queria acreditar naquilo, Mas lá no fundinho, a crença ela é silenciosa, ela está instalada. E mesmo que você não queira ver, às vezes ela está lá. Mas quando você posa essa pergunta como coach, você vai perceber o MCI da pessoa, certo? Se não tem problema, tranquilamente, continua conversando, depois você vai ver. Mas se tem problema, alguma coisa vai mostrar. Né? Tudo bem? É verdade, tudo bem. Então tá, vamos dar uma olhada no processo. Então, o primeiro passo, como coaching, vamos trabalhar uma crença do cliente, tá? Chegou o fulano ali e ele está com uma crença aí que é muito difícil ganhar dinheiro. Tá? Então a gente... Vai postar. Oi? Isso aqui. Vou tirar uma foto para eu posso. Então a gente nós fizemos um processinho para ajudar essa pessoa. O primeiro processo é identificar a crença, é fazer exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Tá? Em algum momento nós como grupo podemos compilar uma lista das crenças mais comuns e muito provavelmente a pessoa vai cair em uma daquelas crenças ali, né? Porque elas são temáticas e são comuns. Mas enfim, vamos buscando essa crença. No momento que o cliente detectou a crença, detach, separa ela, certo? Anexa ela aqui e dá um nome para ela. E não faz o coaching do sabotador, faz o coaching do cliente. Detectou o sabotador, tira para escanteio. Até porque o coaching é futuro. Né? Se começarmos a fazer o coaching do sabotador, estamos entrando em terapia. Não somos terapeutas, somos coaches. Beleza? Segundo passo, procura uma situação que contraria essa crença. Por exemplo, se eu tenho uma crença, é muito difícil ganhar dinheiro, procura uma situação de alguém que tu conheça, talvez, que ganhou dinheiro fácil, ou ganha dinheiro fácil, sem ter que se matar trabalhando, porque não é território, mapa é mapa. Então, isso aqui já estamos herdando da terapia comportamental, certo? Então, estamos fazendo, vamos por uma situação que contraria aquela crença, só para dizer, isso aqui não é verdade absoluta. Tem uma pergunta legal de fazer, é aquela, quem mais que tu conhece que pensa assim? Exatamente. E aí geralmente ela vai pro pai e pra mãe, e às vezes se dá conta, minha mãe pensa assim. Quem mais que tu conhece que pensa assim como tu? Aí a pessoa... Mas tu não está fortalecendo, né? Não, tu tá mostrando de onde tá vindo, que não é dela. Tu tá fazendo isso pra... Tu tá fazendo ela se dar esse aqui é o conta. processo contrário. Esse é o processo contrário. Esse aqui é o processo contrário. Tipo, contraria a crença. De cara já, contraria. Certo? Faz a pessoa pensar nisso aí. Depois, daí ela anota. Porque anotar, né, é um exercício cognitivo. Essa crença me afeta, é muito importante fazer com que o cliente ele detecte aquilo e fazer com que ele sinta aquilo. Como que foi te sentir dessa forma, tu não avançar por causa de uma crença dessa? Porque naquele momento ele vai sentir dor. E é o que tu quer. Tu quer que ele sinta dor, tu quer que ele entre em contato com aquela sensação. Você vai perceber no MCI dele. Tá? Ele vai sentir isso aí e nesse momento que a pessoa sente dor, a dor é um forte motivador para sair daquela situação. Lembra? Vamos sentir raiva da situação, certo? Do sabotador, não de nós mesmos. Por isso que é importante desassociar o sabotador. Tá? Então, daqui vai para cá. Encontre a fonte, que é o quarto passo. Agora sim,
certo? No passado, o que aconteceu, né, que justifica essa sua crença? Né? Por exemplo, eu tenho uma crença, eu sou escritor, eu sou jornalista, certo? E eu tenho uma crença que eu sou um péssimo jornalista. Eu tenho essa crença, eu escrevo. Olha que carga, eu escrevo para viver e eu acredito que sou um péssimo jornalista. Então, procura buscar a fonte, quando aconteceu isso que te reforçou essa crença. Elas são temáticas, se reforçam, você procura, você dá significado para as situações, para os eventos, que reforça, porque você olha sempre do mesmo ângulo. Ah, eu sou porque o meu editor, ele corrigiu meu texto e ele disse que é uma merda. Eu só posso, não, tá aí, eu não sou um bom escritor, certo? Busca a fonte. Então, nesse momento, tu ajuda o cliente, fecha os olhos, visualiza, aí técnicas de visualização, a gente vai ver depois também, mais tarde, na nossa mesa. Não, uma música, engaja, não faz o engagement do cliente, não visual, sinestésico e auditivo, para que ele consiga entrar num certo transe e buscar essa informação, né? Relaxar e buscar essa informação. Pede para ele repetir a crença em voz alta. O que aconteceu que te levou a esta conclusão? Né? Eu coloquei aqui, ó. Então, qual a concepção que você teve que te levou a essa conclusão? Encontra a fonte daquilo. Ajuda o cliente a encontrar a fonte. Ali ele está, não, realmente aquilo aconteceu, certo? E a partir dali eu assumi essa perspectiva aqui. Último passo, busca um sentido alternativo. Isso nós aprendemos no PNL. Aí na 4 dá para encaixar aquela pergunta. Dá? Quem mais pensa como tu? Quem mais pensa? Ele não entrou nesse detalhe, o autor. Ele não entrou. Mas não quer dizer que não pode. Não, quem mais pensa? Porque aqui você está procurando reforçar aquilo. Mas no quem mais pensa, eu não sei porque você tem que pensar a sua situação. Não sei, vamos dar uma olhada nisso aí de novo de pertinho. Tá? Próximo e último passo, busca um sentido alternativo, que nós aprendemos no PNL, no Practitioner. Né? Ou seja, lembra da desassociação? Então você faz o quê? O evento não é responsável, nós que atribuímos, né, o que sentimos, o sentimento daquele evento. Mapa é mapa. Eu botei ali, anexamos um sentido ao cenário. Tá bom? Então nesse momento, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um brainstorming de cenários, ou seja, o meu editor falou que aquilo ficou uma merda. Então, vamos fazer um brainstorming, o que poderia estar acontecendo naquele cenário que não seria necessariamente um cenário naquela minha perspectiva. Que fosse gerar aquela perspectiva, eu sou um mau escritor. O que poderia estar acontecendo? Talvez o meu editor estivesse tendo um péssimo dia. Talvez ele esteja muito irritado. E ele não falou aquilo para me agredir. Ele falou aquilo porque no momento ele estava irritado demais. E foi a maneira que ele se sentiu. Né? Talvez o artigo que eu escrevi não estava alinhado com o estilo dele. E ele não gostou. Mas ele nunca disse que eu sou um péssimo escritor. Ele criticou o meu trabalho. Então eu poderia, naquela ocasião, no evento isolado, ter feito um trabalho que não ficou muito adequado. Mas não justifica que eu sou um mau escritor. Entendeu? Então tu faz esses 5 passos aqui com o teu coach, para ele trazer para a consciência aquilo, e termina fazendo um switch. Lembra do switch? Termina fazendo um switch. E o switch é bem fácil. Assim, não precisa nem... O switch com a crença? Oi? É o switch visualizando ele, entendeu? Com aquela imagem que... A primeira imagem é ruim. É a imagem ruim, grandona, preto e branco, né? E ela vai indo. Não é bem switch, ela vai indo. Quer dizer, pode ser, né? Tudo fácil. Vai indo, até ela ficar um pontinho, vai ficar meio borradinho, né? E desaparece, daqui a pouco vem outra imagem, agora essa outra imagem é a alternativa. Entendeu? É o seu patrão, você entender que aquilo aconteceu por outro motivo e você se vendo um bom escritor. E ela vem vindo, vai ficando grande e vai ficando colorida. Tá? Então, essa foi uma estratégia que essa autora descobriu para trabalhar com as crenças dela. Valeu? Show.